Boa noite a todos. Pode começar. Fala, Adilson, boa noite. Boa noite. Prazer te rever. Obrigado, prazer todo meu. Vocês perderam o jogo, 1-0, mas qual é o sentimento? Encarando um Flamengo poderoso, que hoje, enfim, não estava numa noite muito boa, você montou um esquema tático, enfim, manda ali muito bem defensivamente a tua equipe. Queria saber o sentimento do Adilson aí, exatamente avisando o jogo de volta. O sentimento é de gratidão, de enaltecer o que foi feito, dar parabéns pelo cumprimento daquilo que foi treinado, foi observado do Flamengo, o grande time que tem, o grande treinador que é, o Tite, das dificuldades que nós íamos enfrentar, mas com coragem, né? Respeitando, encurtando, tirando linha de passe, diminuindo os espaços, tentando fazer as situações de contra-ataque, nas inversões. Eu acho que dentro da proposta nossa, nós cumprimos e muito bem. Então eu tenho que enaltecer, parabenizar aquilo que foi feito nesses 2 dias que treinamos lá nas Laranjeiras. Tá? Então eu só tenho que enaltecer eles. Adilson, te perguntar também a importância de um jogo como esse contra um adversário dessa qualidade, nessa construção de um time. Apenas o 3º jogo sob o seu comando, já tem a Ponte Preta no final de semana, né? Enfim, a importância de ter uma atuação com esse nível, pensando principalmente na sequência. É o meu 3º jogo, eu cheguei no jogo do Sport com 2 trabalhos. Tivemos um primeiro tempo ruim, um segundo tempo excelente, fomos prejudicados pela arbitragem, um lance que não estava impedido o jogo, teve um pênalti. Tivemos um volume melhor, fiz algumas trocas e melhoramos. Já no segundo jogo, com mais 3 trabalhos, dei ênfase na parte física, né, na questão de aspectos de força, que eu acho que nós precisamos. Fizemos. E fizemos um bom jogo, daí tivemos a infelicidade do Fabiano com a expulsão, aí tivemos que marcar, sofremos um pouquinho, mas mesmo assim tivemos 2 situações para fazer e definir o jogo. E hoje mais 3 trabalhos, né? Para você montar o quebra-cabeça dentro daquilo que nós observamos do Flamengo, do comportamento, que ao longo desses anos a gente acompanha o grande trabalho do Tite. E para neutralizar, para não deixar jogar, para explorar as situações de essa transição, que eu acho que nós fizemos. Algumas horas nós precisávamos ter um pouquinho mais de controle, ter calma, não era toda hora. Então tem que ter paciência, é 10 trabalhos, 3 jogos e não dá para me ficar, né? Tem que ter calma, paciência, mas o importante é que estão cumprindo, estão fazendo, estão tentando, e eu acho que as coisas vão melhorando com o tempo. Professor Adilson, boa noite, eu sou Bruno Vilafranca da TV Norte. Primeiro, parabéns pelo que fez o Amazonas dentro de campo. Ontem a gente conversava e o senhor elogiava muito o Tite como treinador, a história do Tite dentro do futebol, né, os títulos que ele conquistou. E uma coisa que o Tite sempre costuma dizer nas coletivas dele é que muitas vezes o adversário vai ter mais a posse de bola e, no caso, as equipes que ele dirige, tem que saber entender esse momento e mesmo assim jogar com equilíbrio. E, no meu entender, foi o que fez o Amazonas hoje. O Amazonas muitas vezes não tinha a posse da bola, o Flamengo tinha essa posse, mas muitas vezes o Amazonas parecia ter essa ausência da posse de bola controlada, justamente porque o Flamengo não conseguia finalizar. Trocava muito passe de lado a lado, mas não conseguia finalizar. E tem muito pouco tempo do trabalho do Adilson Batista no Amazonas. Então eu queria saber, dentro do teu prognóstico para o que vem pela frente, a Série B, a sequência da Copa do Brasil, tem o jogo da volta, o teu grau de satisfação, mesmo com a derrota, com tão pouco tempo, e mesmo assim conseguiu neutralizar as principais armas do que ontem a gente conversava e você mesmo comentou comigo, que trata-se do melhor elenco do Brasil. Obrigado. Olha, a gente já é experiente, eu acho que a gente tem que ter calma, é o 3º jogo. Nós temos um compromisso agora contra a Ponte Preta pela Série B. Vamos avaliar, já vamos para Campinas amanhã, nós temos um tempo
hábil e suficiente para recuperar e fazer um grande jogo na segunda-feira lá, para a gente pensar em progredir, crescer, evoluir. Eu acho que nós temos muita coisa. Eu estou conhecendo os jogadores, né? Eu conto com a ajuda do Lecheva, que foi meu atleta lá no Paysandu, um grande profissional. Eu conto com a ajuda do Ibson, né, que também tem uma história bonita aqui no Flamengo. O Ciro é meu braço direito, o Silvio e aí os demais da comissão técnica. Então eu estou escutando, estou ouvindo e estou aprendendo também. Então eu preciso tomar algumas decisões com certa cautela, com calma, e entendendo o processo. Então eu acho que o importante é que eles estão cumprindo, nós estamos evoluindo, a gente já cresceu desde o primeiro jogo, eu já vi uma evolução e a tendência é melhorar. Então tem que ter calma, paciência, e vamos pensar na Ponte Preta agora. Mais algum de vocês, pessoal? Temos mais dois aqui da imprensa amazonense. A primeira é do Leandro Lima. Adilson, placar numérico já sabemos qual foi, mas na tua opinião, qual o tamanho do feito do Amazonas neste jogo de hoje? Que no final deixou o Flamengo sair de campo debaixo de vaias. Olha, eu tenho que agradecer, desde que cheguei lá, o carinho, o respeito. É um clube jovem, mas eu vejo com bons olhos e com futuro promissor. Então, eu acho que hoje nós representamos o torcedor dignamente e ele deve ficar super feliz e enaltecer o que esses meninos fizeram, né? O comportamento que eles tiveram. Nós precisamos da ajuda deles na Série B e no próximo confronto contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Então, juntos seremos mais fortes, um time competitivo, é isso que nós vamos cobrar, dedicado, que se entregue, que tenha respeito à instituição. Uma instituição nova, mas que está dando brilho nos olhos e no coração, que você está vendo coisa boa. Então isso que eu fico contente. Só agradecer e enaltecer o comportamento dos atletas, e a gente quer o torcedor do nosso lado. A última pergunta do João Felipe, Jornal A Crítica. Professor, apesar da derrota, o Amazonas se mantém vivo na competição. Mas para o jogo de volta, a equipe vai precisar marcar. Como montar uma equipe que consiga incomodar o Flamengo sem que a defesa fique exposta para um ataque, que apesar do momento segue sendo bastante poderoso? É o equilíbrio, né? A gente sabe que isso aí a gente tem um tempo hábil ainda. A gente está pensando na Ponte Preta, eu entendo a pergunta dele. Às vezes você sai e acaba se expondo. O Flamengo tem uma transição a mais rápida que eu acho, né? Juntamente com o Palmeiras. Ontem a gente observou o Atlético Mineiro também, uma transição muito boa. Então você tem que ter os devidos cuidados, né? O Parreira falava, tem que ter equilíbrio, né? Nos setores, tem que ter um pouquinho de calma. Eu acho que nós temos um tempo até o próximo compromisso, agora tem que pensar na Ponte Preta. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Um abraço.